Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Nós vamos falar hoje sobre a primeira vítima do Escola Sem Partido. Caramba, isso tá clickbait demais, né? Bom pessoal, esse sujeito que eu vou falar para vocês, que infelizmente perdeu a vida por conta de acusações de doutrinação dos seus alunos, ele era um sujeito que acreditava muito na educação gratuita. Esse sujeito fazia suas aulas através de perguntas. Então, muito mais do que transmitir conteúdos, o que ele fazia era usar esse método de perguntas para que os estudantes fossem pensando sobre a sua própria forma de pensar, pensando sobre os seus argumentos, e aí os preconceitos que as pessoas tinham vinham sendo desmontados, não é? E aí, na sequência, ele fazia novas perguntas que levavam as pessoas a terem novos pensamentos, né, e se convenciam através do raciocínio e através da razão. Ele defendia, por exemplo, que para que eu acredite em algo, não basta que alguém tenha me dito, por mais que essa pessoa seja uma pessoa de autoridade, uma pessoa aí que eu respeite muito, né? Ou um grande nome do passado, ou mesmo um santo, um deus, etc. Ele dizia, se eu vou acreditar em alguma coisa, eu tenho que pensar por mim mesmo se essa coisa efetivamente é verdade. Bom, esse nosso amigo, ele foi levado a julgamento com basicamente 3 acusações contra ele. A primeira acusação que tinham contra ele não acreditava nos costumes e ele não acreditava em Deus. A segunda coisa, ele unia-se a seres malignos que queriam destruir a cidade. E terceiro, ele foi acusado de corromper os jovens com as suas ideias. Foi feito um julgamento e a sentença dele foi: ou você vai embora, quer dizer, exílio, ou você vai ser condenado a se matar tomando uma taça de cicuta. Ora, o que esse sujeito acusado acabou escolhendo? Ele falou, se eu for embora, eu vou estar renunciando às coisas que eu defendi a vida inteira. Então, manda lá aí a taça de cicuta, né, que eu vou tomar isso. E, de fato, ele tomou essa taça, né, e por um suicídio forçado, ele acabou morrendo, portanto, na cidade de Atenas há 2.400 anos. Nós estamos falando de um sujeitinho chamado Sócrates. Gente, eu não vou discutir de novo esse movimento chamado Escola Sem Partido. Primeiro, porque ninguém mais aguenta fazer essa discussão. E segundo, porque tem gente que vai fazer essa discussão muito melhor do que eu aqui no YouTube. Então, eu posso indicar para vocês, vou colocar aqui embaixo na descrição, alguns vídeos muito interessantes, por exemplo, do Cantinho da História, do Pirula, do Leitura Obriga a História, e vídeos de um dos caras que eu considero maior autoridade no campo da história, na discussão do Escola Sem Partido, numa perspectiva bastante informada, bastante inteligente, que é o Fernando Pena. Então, deem uma checada na descrição que vocês vão ver diversos vídeos. Eu vou fazer um pouco diferente pensando na proposta do nosso canal. Nosso canal quer trabalhar com questões de história recente que se relacionam com o momento presente que nós estamos vivendo. Então, o que eu vou fazer é pensar um pouquinho em perspectiva essa coisa do doutrinação ideológica, professores que são doutrinadores, essas acusações todas, ok? E eu acho que a intenção, né, o que nós podemos colaborar com essa discussão é colocar em perspectiva. É lógico, não precisamos colocar tão longe que nem a gente fez aí na introdução, né, de colocar o Sócrates lá. Que bonito! Mais de 2.000 anos atrás, embora seja a mesma lógica, né? Pessoas que querem limitar a discussão, limitar o debate, porque querem controlar tudo, querem controlar como seus filhos vão ser educados, com quem seus filhos vão se relacionar, quem seus filhos vão se tornar, né? Aquela coisa assim do controle absoluto. Então isso é uma coisa muito antiga e vale a pena a gente também, embora a gente não vá lá para a Grécia de novo, né? A gente refletir isso numa perspectiva um pouco mais ampla, para perceber, em primeiro lugar,
que esse tipo de atitude, que agora está se conformando de um jeito, é uma atitude que já é muito antiga e que aconteceu em diversos momentos da nossa história, e vou falar de um momento específico, que é o momento da ditadura militar brasileira. Bom, contam pra gente que na época da ditadura militar brasileira, houve também muita fiscalização, né, muita observação, muita intenção de controle sobre os professores em geral, porque eles poderiam significar perigo para o governo em qualquer momento. Então, os professores eram muito vigiados, e eram vigiados para que eles reproduzissem a ideologia do governo. Então, acho que esse é um primeiro aspecto para a gente pensar. Quando as pessoas, né, os movimentos, determinados movimentos, estão querendo controlar o professor, estabelecer ali, né, algema para o professor, tapa-olho assim para o professor olhar e os seus alunos também olharem só numa direção, controlar o que o professor fala, amordaçar o professor, isso não se refere, na verdade, a uma busca sobre neutralidade. A desculpa é que vão procurar neutralidade. Mas, de fato, o que acontece é que eles querem tirar uma perspectiva da vista dos alunos, da escola, do sistema escolar, do currículo, etc. Então, veja bem, o que se fazia ali era dizer o seguinte: olha, se o professor falar a favor do governo, ele está sendo neutro. Né? Se o professor falar contra o governo, então aí ele está sendo ideológico, percebe? Ideológico, nesse ponto de vista desse debate, é sempre o outro, é o outro que está sendo ideológico. Então o professor tinha que falar os grandes slogans da ditadura. E muitos professores narram pra gente, trazem pra gente alguns períodos, assim, algumas passagens que na época não foram engraçadas, mas hoje elas são bem... a gente pode até pensá-las de forma mais engraçada. Por exemplo, havia muita vigilância sobre o professor. E o professor tinha que falar sobre o regime militar de forma positiva. Então começaram a surgir algumas coisas que os professores brincavam dizendo que era a aula do dedinho. O professor tem o direito, né, de dar a sua aula, então ele fechava a porta, mas ele sabia que tinha lá, né, um dedo duro, né, tinha ali um calabar, né, sempre tinha um sujeito, sempre tem aquele sujeito disposto, né, aquele sujeito delator que está sempre ali para delatar os outros, para querer ganhar alguma vantagem, delatar os outros. Então o sujeito já botava ali a orelha na porta do professor para ver o que ele estava falando. E o que ele escutava? Esse é um país que vai para frente, dizia o professor, né? Esse é um país que vai para frente, Brasil ame ou deixo, o Brasil é o país do futuro, e não sei lá o que, não sei lá o que. E ele escutava essas coisas ali atrás da porta e ficava muito contente. Só que lá dentro, na sala de aula, o professor estava falando: esse é um país que vai para frente, o Brasil é o país do futuro, Brasil ame ou deixo. Né? E aí se estabelecia ali uma cumplicidade entre professor e aluno. Evidentemente que muitas vezes o espião estava dentro da sala de aula. No começo, esse espião não era assim muito bem disfarçado. Então você tinha lá os seus estudantes ali, né, que tem um tipo físico mais ou menos específico ali, de estudantes, né, adolescentes, jovens, descompromissados, etc. De repente sentava no fundo, aquele armário, né, aquele cara assim 2x2, e daí ele sentava ali e obviamente ele não era seu estudante, ele tinha toda a cara de um sujeito que fazia parte dos órgãos de vigilância, de repressão, etc. E aí bastava o professor levantar um pouquinho mais o nível intelectual da aula que o infiltrado, o mal infiltrado não percebia o que estava acontecendo e que opinião, né, que ponto de vista que o professor estava trazendo para aquela sala. Depois, lógico, os caras foram percebendo e foram colocando aí, foram fazendo disfarces mais sofisticados para tentar pegar os professores. Mas esses contos, assim, essas histórias são muito comuns. Outra coisa interessante é que os professores, em determinados momentos da ditadura militar, tinham que trazer uma coisa chamada atestado negativo de ideologia. Eles tiravam isso numa parte lá do governo, num órgão do governo. Enfim, você tinha um órgão burocrático ali que cuidava ideologicamente das coisas, tanto de reprimir e de torturar e matar quem era contra o governo, quanto de verificar o antecedente ideológico da pessoa. Então o professor, para ser contratado pelo governo, pelo Estado, tinha que ir até esse órgão e solicitar um atestado de que nada constava. Então, se ele não tinha sido visto em passeata, se não tinha um espião visto ele participando da reunião do partido XY, né, se ele não era, né, não tinha sido verificado que ele era alguém que tinha participação em determinados partidos, ele
ele recebia essa certidão e podia dar aula. Então olha só que interessante, se ele participasse de organizações, de movimentos, né, religiosos, políticos, etc., de direita, então ele recebia esse atestado, porque fala, não, esses movimentos que ele vai não são ideológicos. Agora, se ele participasse de movimentos, né, de atividades religiosas, etc., com um pensamento mais à esquerda, daí ele acabava falando, não, infelizmente o senhor tem um antecedente ideológico que impede que o senhor dê aula. Ou seja, escola sem partido, na verdade não é escola sem partido nenhum, é escola só com um partido. Você tirar outros pontos de vista dentro da escola. Para a gente poder ter uma ideia um pouco mais concreta, eu vou trazer para vocês 3 depoimentos de professores dessa época. Esses depoimentos estão aqui nesse livro, né, Ser Professor no Brasil, da professora Selva Guimarães Fonseca, que ela faz uma análise aí de trajetórias de vida de professores de história. E eu vou pegar 3 casos, né, para ler aqui para vocês. O primeiro é o da Déia Fenelon, e o trechinho que está aqui no livro ela diz assim: era muito difícil trabalhar em Brasília, especialmente naquele período com aquela situação política existente com a repressão. Qualquer atitude que você tomava, qualquer posição que assumia no departamento com relação à vida na universidade, podia ter implicações. Eu trabalhava também na comissão do vestibular, porque achava que fosse um lugar onde se podia batalhar um pouco mais por uma visão diferente da história no 2º grau. Acabei tendo que sair de Brasília. Não cheguei a ser demitida, mas fui, digamos assim, constrangida a sair de lá antes que me demitissem. Vim para São Paulo com uma mão à frente e outra atrás, sem emprego. Mas não podia continuar lá. A situação foi ficando pesada, os problemas políticos muito sérios, havia muita repressão e a turma em volta foi caindo. Eu guardo de Brasília uma coisa assim. Trabalhei lá 2 anos e meio, mas parece que foi uma eternidade. Aí tem um outro depoimento aqui da professora Janete Campos, que ela diz assim: todas as outras escolas do ensino renovado ficaram sob suspeita, porque todas faziam os alunos pensarem, e por isso todas ficaram ameaçadas de ser fechadas. Em 1967, começamos a sentir mais diretamente as pressões externas. Alguns professores da universidade, de outras cadeiras, de uma ala mais conservadora, começaram a pressionar a didática. Alguns pais vinham nas reuniões e falavam preocupados porque estavam pensando em tirar os meninos da escola. E a pressão maior era sempre um carro suspeito parado na porta do colégio. Por último, um depoimento da professora Luísa de Teodoro, que ela diz assim: como em todo o Brasil, acho que as escolas e os professores foram muito vigiados durante a ditadura. Se não foram, as pessoas imaginavam que eram. Acho que era uma coisa neurótica. Sempre trabalhei com professores, mas naquele tempo não podia. No 2º governo Virgílio Távora, quando ele foi nomeado em 78 e 79, ele me chamou de volta para a Secretaria de Educação. Voltei a trabalhar com professores. Foi quando escrevi a cartilha da Ana e do Zé. Quando comecei a escrever a cartilha da Ana e do Zé, cada página da cartilha era objeto de uma reunião na Secretaria de Educação, no Serviço de Inteligência do Exército, era um rolo. Se não tivesse o apoio do governador, e olha que eu escrevi com o maior cuidado. Claro que já tinha aprendido as táticas, mas você nunca pode penetrar na mentalidade de um censor. Era um negócio incrível, pois a equipe da Secretaria de Educação tinha medo de mim. O secretário de Educação precisava ir para as reuniões para dar o aval. Isso eu devo a ele. Um homem reto, o professor Antônio Albuquerque, fora ex-reitor da UFC. As pessoas tinham medo da palavra que eu usasse. O que será que ela quis dizer? Se eu botasse uma fotografia de um camponês, meu Deus, será que vão achar que é comunismo? Fiquei profundamente marcada. Era o terror, a comunista. Como hoje eu sou o anjo da paz. Esta cidade aqui é de mitos. Eu sempre fui mítica. Eu era a inteligente, depois passei a ser a subversiva, agora eu sou o anjo. Gente, muito dessa onda que nós estamos vivendo hoje, de querer controlar os professores, tem a ver também com uma postura que, no fundo, é uma postura bastante autoritária, que as pessoas vinculadas a esse movimento deveriam pensar um pouco melhor, que é a ideia de querer controlar tudo. Então eles pensam assim: eu dei uma educação para o meu filho, para minha filha, mas se esse meu filho, se essa minha filha lá fora encontrar outras ideias, pessoas que pensem de outras maneiras, então vai cair tudo, tudo vai ficar a perder, porque o meu filho vai acabar sendo convencido por algum tipo de doutrinador, etc. Bom, primeiro,
Isso é uma grande falta de confiança na educação que se dá para o filho. E segundo, e muito mais grave, que é querer controlar todos os aspectos, tudo que meu filho vai pensar, tudo que meu filho vai ser, etc. Então essa mania de controle, em alguns casos, pode ser até patológica, né? Aí a pessoa tem que se cuidar, porque realmente é um tipo de transtorno, é uma patologia. No aspecto físico, né, uma pessoa que quer controlar tudo, etc., ela acaba tendo alguns problemas, aí ela acaba ficando, como dizem no popular, enfesada. Bispo, eu nunca tive inveja de nada na minha vida, eu nunca tive, Deus sabe, mas eu tinha inveja da pessoa que se levantava da privada e dizia assim, acabei de dar uma bela de uma cagada. Eu tinha, porque eu não fazia, meu irmão, eu não fazia, era triste a minha situação, bispo. Uma pessoa enfesada por causa desse tipo de coisa, de querer controlar tudo, né, de controlar o mundo, controlar professor, de controlar o que acontece na rua, mandar prender a Pablo Vittar, esse tipo de coisa. Olha, o que a gente diz? Essa pessoa tem que tomar muita água, tem que comer fibras, tem que comer muitas frutas, fazer exercício físico, enfim, ter uma vida aí mais relaxada, confiar mais na educação que está dando, né? Não se preocupar tanto que o mundo vai destruir tudo, porque se a educação que você deu com os teus valores é uma educação sólida, você não tem o que temer. Pelo contrário, se você esconder tudo, né, do que é o mundo dos seus filhos, um dia eles vão descobrir, e quando eles descobrirem, eles vão ficar muito bravos com você. Então, né, vamos deixar para lá isso aí um pouco, como eu falei, né, tome bastante água, caminhe, vá para a natureza, né, ar puro, etc. Senão a pessoa acaba ficando enfesada e aí vai ter uma série de outros problemas para frente. Gente, nessa última semana nós chegamos próximos aqui do canal a 400 inscritos e tem um dado muito legal que as visualizações dos vídeos elas têm uma porcentagem muito boa da quantidade de inscritos, o que mostra que quem está se inscrevendo no canal está acompanhando os vídeos e esse é um conceito, aí, é um critério bastante interessante para a gente entender como que o nosso trabalho está avançando, está sendo avaliado, está sendo recebido por vocês. Então, muito obrigado, me ajudem, se você gostou desse vídeo, me ajudem a furar a bolha para chegar para outras pessoas que pensam de forma diferente. Eu acho que só através do diálogo, ainda que a gente faça umas brincadeiras também, mas o pessoal tem que relevar essa parte, né? E cair na brincadeira também, para que a gente não seja assim tão sério, tão pesado. Mas para me ajudar, compartilhe o vídeo, curta, né, esse vídeo, clique no sininho para receber as notificações e aí a gente vai conseguir ir furando essas bolhas sociais e tentar restabelecer um pouco, uma condição um pouco melhor de diálogo e trazer um pouco mais de raciocínio, de reflexão, de conteúdo para esses debates que vêm acontecendo na internet e fora da internet. Ok? Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima. Rato roeu.